disponibilizar lá no ambiente virtual, né? Você já trabalha com arqueologia, Vamir? Não, não, não trabalho. Não? Nunca trabalhou Não, com arqueologia, no caso? eu fiz especialização na Unisa. Ah, na Unisa, aqui em São Paulo, né? Você é de São São Paulo. Paulo? É. Eu moro no estado de São Paulo, mas no interior. No interior. Região do Vale do Ribeira. Ah, qual que é a cidade? Juquiá. 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 Ah, legal. Conhece o Vale? Conheço, conheço, aldeia. Fui uma vez em Juquiá, conheço ali aquelas cidades vizinhas ali, né? Miracatu, Sim, depois descendo ali para Registro, né? é Aí registro. tem mais pro litoral vai ter lá Iguape, Cananéia, Correto. Pariquera-Sul, né? Mais ali perto da rodovia, né? Ah, você conhece bem aqui. Uhum. Conheço um pouquinho. Você já foi no Petar? Não, nunca fui. Sempre, sempre fica ensaiando de ir, né? Mas planejando, mas nunca deu certo, né? Eu sou de Mas lá. você é de lá? Eu moro aqui em Juquiá há 13 anos, mas eu vim lá de Iporanga, onde tem as cavernas. Iporã. Ah, que legal. Iporanga, bacana. Água Vermelha. Tupi-Guarani. Tupi é muito legal, muito bacana. Mas que interessante, legal conhecer. É, bom, Vamir, né? É, Vamir. Vamir. Então, Vamir, você tá gostando do curso? Como que tá? Eu sou da área de exatas, tenho licenciatura em matemática. E quando eu Ah, fiz especialização, eu adorei arqueologia, me apaixonei por arqueologia. legal. Eu já estou com 73 anos. Olha só, puxa, que bacana, hein? 73 anos, ativa aí, Estou animado com o curso. estudando. Que legal, que bom, que bom. A gente fica muito satisfeito com tudo isso, né? Espero que bom, tô chamando de você, né? Mas Sim, à vontade. goste aí, né, do curso e a gente vai caminhando aí. É, mas muito legal mesmo, muito, muito bacana. Obrigado pelo feedback aí também. Eu tive coragem para ir lá para o Petar, a gente vai junto. Opa, Conheço legal. tudo. Ah, então vai ser bom. Antes de eu vir para E- Juquiá, 13 anos atrás, eu guiava, trabalhava com turismo. Ah, E conheço todas as cavernas de lá e bastante sítio arqueológico. Lá tem muito sítio arqueológico. Poxa, que bacana. Bacana mesmo. Ah, legal. Quando der certo de ir, aí eu te aviso Ah, e a gente combina aí, de repente dá certo, né? quem sabe? É. Bom, Vami, eu vou falar aqui hoje sobre a nossa disciplina, né? Eu vou apresentar o plano de ensino. é, Aí eu vou compartilhar aqui na tela. Deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui. Apareceu aí para você? Sim, apareceu. A tela aqui da Unimes, né? Tá. Eu vou colocar aqui o plano de ensino e eu vou falar um pouco sobre ele, né? Sobre a Ok. disciplina, que é de cronologia e classificação em arqueologia, né? É a disciplina de 80 horas, né? Então é uma disciplina teórica, né? Não tem exatamente uma parte prática.
mas tem um conteúdo importante que, inclusive, pode e deve ser utilizado aí na prática arqueológica, né? Então é um curso que tem duas temáticas, né? Que é a cronologia e a classificação, né? Então são duas coisas, né? Então cronologia é uma coisa, classificação é outra, mas as duas estão ligadas, né? Entre si. E, e isso dá para perceber no desenvolvimento do material didático, né? Que existe essa divisão quando se fala de cronologia e quando se fala de classificação. Então, eu não vou ler aqui todo o plano de ensino, mas eu vou comentar um pouco, né? E até para vocês conhecerem um pouco mais, né, dos conteúdos e tal. Mas eu vou ler alguns trechos, tá? Eu vou Ok, começar aqui pela ementa, né, que diz aqui que é o estudo introdutório sobre os fundamentos teóricos e metodológicos da cronologia e da classificação em arqueologia, né? Então, são coisas importantes essas, né? Que vai falar sobre a teoria e o método de análise da cronologia e também da classificação, né? Que são os métodos de datação, né? No caso da cronologia. Então, aqui vai para a segunda frase aqui, aborda os conceitos de tempo arqueológico, os métodos de datação relativa e absoluta, bem como sistemas de classificatórios aplicados à análise de materiais arqueológicos, né? Então, é, no material didático, a gente fala sobre os diferentes tipos de datação que existem, os diferentes métodos de datação em laboratórios, né, que é a datação absoluta, também as formas de datação relativa, né, que são aquelas datações que não são tão precisas, né, são datações assim que têm uma margem de erro muito grande, mas são datações que nos ajudam, pelo menos, a localizar no tempo, no espaço, determinados sítios ou determinados artefatos arqueológicos, né? Quando não se tem a possibilidade de fazer de imediato a datação absoluta, né? Às vezes a datação relativa ela acaba resolvendo um pouco a questão, né? E aí a gente vai ver a diferença entre os dois tipos de datação e também os sistemas de classificação, né? Aplicados à análise dos materiais arqueológicos. Então, os tipos de classificação que existem, a forma de organização desses artefatos, né? Tudo isso. Então, a disciplina visa articular entendimento cronológico e classificatório com o contexto cultural, histórico e político da prática arqueológica no Brasil e nas Américas. Então, é uma parte importante da arqueologia, né, que vocês vão utilizar todas as vezes que forem para campo, né, que forem fazer algum tipo de trabalho, tanto trabalho de campo como trabalho de laboratório, né, análise de artefatos, de cerâmicas, líticos ou qualquer outro objeto que foi encontrado no sítio arqueológico e também é, saber trabalhar essa cronologia e esses métodos de classificação com os contextos dessas sociedades, né, que pertenceram a quem esses materiais pertenceram, né? Então, o contexto cultural, o contexto histórico, o contexto político, né? Dependendo do tipo de artefato. Isso é importante, né? Porque os artefatos arqueológicos, eles podem ser coisas muito antigas, como também podem ser coisas mais recentes, né? Como pesquisas etnográficas, né? Mas quando todo tipo de artefato, ele precisa estar localizado dentro de um contexto cultural e histórico, né? E até mesmo social.
Então, é necessário entender esses artefatos dentro desses contextos culturais, né? Então, se você está trabalhando com artefatos indígenas, por exemplo, do tronco tupi, tupi-guarani, por exemplo, então é importante conhecer o contexto cultural tupi-guarani, conhecer os aspectos culturais que estão relacionados a esses artefatos, né? De repente encontrou um cachimbo feito de cerâmica, por exemplo, encontrou lá num sítio arqueológico Tupi-Guarani, e aí é importante você saber como classificar esse tipo de artefato e como fazer a datação desse artefato, né? Se é um artefato cerâmico, tem um tipo específico de método de datação que pode ser utilizado para datar cerâmicas. Se for um artefato de madeira, de repente uma semente, ou alguma coisa vegetal, né, alguma coisa que já foi viva, é possível fazer a datação por carbono 14, né? Por exemplo, restos de fogueira, carvão, essas coisas são importantíssimas na arqueologia, porque a partir disso dá para se fazer a datação absoluta dos sítios, né? E aí você faz a datação de todo aquele contexto de artefatos, né? Então essa disciplina é uma disciplina muito importante dentro do curso, porque é uma disciplina que vai tratar de um assunto que vocês vão trabalhar o tempo todo, né? Vai achar se vocês estiverem escavando num sítio arqueológico, então vai ser importante conhecer quais as datações daquele sítio, se é um sítio pré-colonial, se é um sítio colonial, se é um sítio do século XVIII, XIX, XX, né? Então é importante ter em mente essas teorias e métodos de datação, né? O que pode ser feito, que tipo de método pode ser utilizado para determinados materiais, né? Porque um dos métodos mais conhecidos é o carbono 14. Mas o carbono 14, o método de datação por carbono 14, ele não pode ser utilizado com qualquer objeto. Ele é utilizado com objetos que foram produzidos a partir de alguma matéria-prima que foi viva. Por exemplo, madeira, carvão, que também é madeira, obviamente, né? Mas tudo aquilo que foi vivo. Então, pode ser sementes de qualquer tipo, restos de plantas, de árvores, né? É que um grande problema é que tem determinados artefatos vegetais que eles se decompõem facilmente, né? Então é difícil você achar num sítio de 300 anos, você achar alguma coisa feita de palha, por exemplo, né? Tipo um cesto, alguma coisa assim. Porque esse tipo de coisa se decompõe, né? Ia falar alguma coisa? Não, não, Não? deixei, esqueci esqueci o microfone ligado. Ah, ok. Como tá só nós dois, eu deixei ligado para você não pensar que eu saí e deixei você sozinho. Não Ah, vou não, ficar, tranquilo. você não ficar falando sozinho, então eu tô aqui. E você pode falar também, se quiser, tá? Ah, sim, tudo bem, tá, Fique à tá de boa. vontade, tá? Não é obrigatório falar, mas se quiser comentar alguma coisa, trazer exemplos ou algum assunto, alguma coisa que você acha interessante, ou alguma dúvida, pergunta, pode, Fica, eu tô à pode vontade. falar, não tem problema nenhum.
tá? Inclusive, enquanto eu for falando aqui, pode pedir a palavra, falar, né? Tudo bem. Sem Obrigado. problema nenhum, Valeu. tá? Então, é, essa disciplina é bem importante, né? Para poder saber os tipos de métodos de datação, né? Como está falando do carbono 14, né? Que não dá para fazer, usar o método de datação por carbono 14 numa cerâmica, por exemplo, ou numa rocha, né? Ou algum outro tipo de artefato. Então, para uma cerâmica, você vai ter outro método de datação, né? Que é, por exemplo, a termoluminescência, né? Tem a termoluminescência e tem a termoluminescência opticamente estimulada, que são métodos de datação que vão por outro caminho diferente do método do carbono 14. Vão por outros métodos, como de luminosidade, assim, enfim, né? No material didático tá tudo explicadinho ali, inclusive com indicações bibliográficas, né? Então, aqui nos objetivos gerais, está aqui proporcionar aos alunos conhecimentos teóricos que permitam a aplicação de teorias e métodos de classificação e cronologia no campo da arqueologia. Desenvolver análise crítica sobre os métodos de datação relativa e absoluta, seriação, tipologia e estratigrafia, tá? Então a gente tem que sempre ter essa visão crítica, né, essa análise crítica sobre qualquer coisa, sobre sociedade, sobre a vida, sobre tudo. É sempre importante, né, para fazer a gente refletir sobre as diferentes áreas da vida, da sociedade, da existência e assim por diante, né? Então, aqui, como objetivos gerais, né, que envolvem todo o curso, a disciplina, nós temos esses aqui. Com relação aos objetivos específicos, eu coloquei aqui os objetivos dentro de cada unidade, né, que o material didático, ele é dividido em 11 aulas, e não, em 16 aulas, hum, desculpa. E essas 16 aulas são agrupadas em 4 unidades, né? E aí cada unidade tem em torno de 4 aulas. Aí que na primeira unidade, o, são os fundamentos da cronologia e classificação arqueológica, ela tem por objetivo compreender os conceitos de tempo em arqueologia, que também é um tema importantíssimo, né? Refletir sobre o que é o tempo, os diferentes tipos de tempo, o tempo histórico, o tempo arqueológico, o tempo mítico, né? Os diferentes tipos de tempo, as concepções de tempo, os conceitos, né, de tempo, porque a gente sabe que nós temos hoje o tempo cronometrado, né? Que são os minutos, os segundos, minutos, horas, e, e a gente vive dentro desse tempo contado, né? E a gente sabe que o nosso dia tem 24 horas, né? E nessas 24 horas a gente realiza várias coisas. A gente dorme um período, a gente trabalha, estuda, né? Para fazer as refeições, tomar café da manhã, almoçar, tomar um café à tarde, jantar ou comer alguma coisa, né? À noite e tal. E as 24 horas são as mesmas para todo mundo. Só que dependendo do contexto que a pessoa viva, que a pessoa esteja vivendo, né? Aquelas 24 horas podem passar muito rápido ou podem passar muito devagar, né? Por exemplo, para quem é de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, o tempo passa voando, né? Porque a velocidade com que você tem que fazer as coisas é tão grande, o volume de coisas é tão grande, volume de informações,
você tem que tomar decisões, resolver coisas, ir para um lugar, ir para o outro. No caso de professor, né? Você tem que preparar a aula, estudar, ainda resolver coisas, sair, buscar filho na escola, ou, enfim, né? E aí parece que o tempo é muito pequeno, parece que o dia é muito curto, né? Mas se você estiver numa cidade de interior, uma cidadezinha pacata do interior, o conceito de tempo vai ser diferente, né? Que o tempo vai parecer passar um pouco mais devagar, né? Porque você não tem toda aquela correria da cidade grande, né? Então as coisas são um pouco mais tranquilas, né? Então, às vezes dá a impressão de que o tempo passa mais devagar, né? Ou até mesmo dentro da própria cidade de São Paulo, para umas pessoas o tempo pode parecer passar rápido e para outras pode parecer passar devagar, né? Porque para uma, para quem acha que o tempo passou rápido, foi porque ela teve muita coisa para resolver, para fazer, e o volume de coisa era tão grande que o tempo passou e ela não viu. E ela, sei lá, não conseguiu fazer tudo o que precisava. Já para outra pessoa que também está em São Paulo, pode ser que ela esteja com o tempo mais livre, né? Ela não tem essa correria toda. Então, para ela, a impressão que dá é que o tempo está passando mais devagar, o dia está passando mais devagar, né? Então, o tempo, ele não é uma coisa estática, não é uma coisa definida. É uma coisa que está ligada a diversos contextos culturais, né? E é importante a gente ter em mente os conceitos de tempo na arqueologia, né? Como que a arqueologia entende o tempo, como ela lida com isso, como ela trabalha com isso, né? Então é importante. Tempo histórico, tempo geológico, né? E aqui continua. Identificar diferentes tipos de sistemas classificatórios e funções analíticas na prática arqueológica, né? Que é a classificação de artefatos, por tipos, por seriação, né? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá certo. Na unidade 2, que é a cronologia relativa em arqueologia, o objetivo é aplicar os princípios da estratigrafia e da tipologia para construir sequências cronológicas relativas. Então, a, a, a cronologia relativa, ou datação relativa, ela é feita a partir de análises de forma mais ampla, né? Por exemplo, analisar a estratigrafia. A estratigrafia são as camadas de ocupação de, de um, de um sítio arqueológico, né? Então, um sítio arqueológico pode ter 1.000 anos, por exemplo, né? Tem sítios que tem muito mais que isso, mas digamos 1.000 anos. Nesses 1.000 anos, aquele sítio ele vai ter uma diversidade grande de ocupações diferentes. Pode ser que ele fique desabitado por um período, depois volte a ser habitado novamente, e assim vai construindo essa estratigrafia, né? A gente tem 10 minutinhos, tá? Assim, Aqui o Zoom, ele deu aqui. Então eu vou acelerar um pouquinho, né? tá tranquilo. Ah, então aqui é, é a cronologia relativa, né? Que é a cronologia que você faz a partir da tipologia dos artefatos, né? Então, de repente, você tem artefatos que são de tal data. E aí você encontra artefatos semelhantes, do mesmo tipo, então você já faz uma. Você fala, tá, se ele é exatamente igual a esse, então pode ser que ele seja do mesmo período. E aí você vai classificando por tipologia, ou fazendo datação. E a estratigrafia, que é a ocupação do sítio, né? Desde a superfície, que é o mais recente, até o mais profundo, que é o mais antigo. A unidade 3, a cronologia absoluta e técnicas de datação, né? A cronologia
A cronologia absoluta, ela é a cronologia feita em laboratório. Você pega uma amostra daquele artefato e leva para o laboratório, coloca na máquina, faz a calibração para realizar então a datação, para fazer o cálculo da datação absoluta. Isso serve para o carbono 14, para termoluminescência e para outras técnicas que existem. E aí, essas técnicas elas vão dar uma datação mais exata, né, para aquele objeto. Por isso que é datação absoluta ou cronologia absoluta, né? É quando você leva para o laboratório e aquelas máquinas vão fazer um cálculo exato de quando aquele objeto foi produzido, né? Então você tem ali basicamente uma datação mais certeira do que a relativa. A relativa você tem um espaço ainda de margem, né? Mas a datação absoluta ela tem uma datação mais precisa. E existem várias técnicas de datação. Então, no material didático está falando sobre todas elas, ou as principais, pelo menos. E a unidade 4 que são os sistemas de classificação e estudos de caso, e também estudos de caso, né? Então, analisar diferentes sistemas classificatórios, formais, funcionais, tecnológicos, aplicados a conjuntos arqueológicos, né? Estudar casos, exemplares de classificação e datação de artefatos arqueológicos como cerâmica tupi-guarani, de discutir impactos políticos, culturais da classificação arqueológica na construção do conhecimento sobre o passado, né? Então, é uma parte da arqueologia, da disciplina, melhor dizendo, que vai falar sobre os aspectos formais do objeto, aspectos funcionais, né? De repente, uma garrafa foi feita para colocar vinho, e aí eles usaram para colocar vinho, depois utilizaram aquela garrafa para colocar outras coisas. De repente, colocar farinha, colocar água, colocar outros líquidos, né? Colocar grãos. Então, aqueles objetos vão assumindo funções diferentes, né? Como a gente faz hoje, né? Geralmente o pessoal compra aquelas garrafas grandes de suco de uva, né? Aquelas garrafas de vidro. E aí, quando consome aquele suco de uva, o pessoal lava a garrafa, enche de água e coloca na geladeira, né? Então, aquela garrafa, que inicialmente foi produzida para armazenar o suco de uva, ela passou a ter outra função, que é armazenar a água na geladeira, né? Então, são as funcionalidades dos objetos, né? E também os aspectos tecnológicos, que são as formas de produção, se foi uma produção industrial, se foi uma produção manual, né? Se é uma coisa cultural ou não, enfim, tem diversas coisas, né? Aí aqui tem as aulas, né? Então você já tem aí no material didático. O método de ensino-aprendizagem, o senhor também já está acostumado aí, né? Com a forma de ensino do EAD. Forma de avaliação também, né? Tem as ATDs, ATD1, ATD2, ATD3, a avaliação presencial, né? Os exames e tal. E aqui a bibliografia, né? Então, toda a bibliografia, ela está na biblioteca virtual da Unimes, né? Então, até a biblioteca virtual, a Pearson, você acessa a biblioteca e você encontra todos esses livros que estão na bibliografia básica e complementar, tá? E aí, vocês podem ler os livros em qualquer momento, né? É, então tem aqui, por exemplo, o livro da bibliografia básica, né? Arqueologia, do Paulo Funari, Eu tenho o que é um livro livro... dele. Oi? Eu tenho o livro dele. Tem, né? É Tenho. um livro bem interessante, é um livro pequeno, mas ele faz uma síntese muito boa, né? Do trabalho da arqueologia, né? Muito, muito bom livro, né? Para divulgação científica e tal. Esse outro livro aqui, Estratigrafia de Sequências, também interessante, né? Para a gente entender um pouco sobre o que é estratigrafia, né? Os princípios da estratigrafia, superposição, por exemplo.
E o outro livro que é do Rodrigo Pereira, que é Arqueologia, Patrimônio Material e Legislação, que também é um livro muito bom, né? Tem bastante conteúdo ali. E no material didático, tem outros materiais que são indicados lá, né? Materiais, alguns mais técnicos, né? Do, do- dependendo da temática da aula, né? Então, aqui do plano de ensino, basicamente é isso. Não sei se o senhor tiver alguma coisa para queira falar, Não, tá ótimo. Eu tenho compartilhar. eu já tenho uma noção boa do curso de especialização, então eu fico tranquilo com a sua disciplina. Ah, sim, é. Teve aula lá com Wagner Porto, Porto, ah, Juliana da Hora. é, é, Wagner Porto, quando eu entrei em 2013, ele era coordenador do curso. ah, Depois sim. passou para Adriana Ramazzini. Ah, sei, sei. Legal, legal. É era um bom curso, né? Não sei se ainda está funcionando. Não, não tem mais. Não tem mais, né? Não, Infelizmente, né? Mas era um bom curso, né? Eu conheci o professor Wagner já há alguns anos. Conheço ele, né? ele está no MAI, né? Tá no MAI. E eu estou estudando lá no MAI também, né? Só que eu não estudo arqueologia do Mediterrâneo, é, eu estudo arqueologia indígena, né? Dentro do campo da etnoarqueologia. Então eu pesquiso uma população indígena do Mato Grosso do Sul, Ah, sim. que são os Cadiuel, né? Ah, E no curso da Unimes, eu faço trabalhos de pesquisa com os Guarani da Baixada Santista, né? Os Guarani. Então, tenho trabalhado com os Guarani e com os Cadiuel do Mato Grosso do Sul, né? Caduel era os canoeiros? Tinha. Os canoeiros eram os Guató e os Paiaguá, se não me Não, engano. olha, tá. Os Guató e Paiaguá. Os Paiaguá, se eu não me engano, eles são do mesmo tronco linguístico dos Cadiuel, os Guaicuru, né? Eles também eram canoeiros, né? Agora, os Cadiuel, eles já seguiram mais pela linha dos guerreiros, né? Que Sei, montavam cavalos, tal, né? verdade. Então, E eles produzem muita cerâmica, né? Então, foi por isso que eu tenho trabalhado com eles, né? Mas também por causa da cerâmica, a análise da cerâmica. Ô, Nós temos, Vamir, vai cair aqui é, a aula. É, podemos parar por aqui? podemos, com uma outra oportunidade, a gente conversa mais e troca a experiência. Isso. Conforme vai passando o tempo, eu vou avisando aí sobre as videoaulas, tá? Eu vou colocar uma agenda também das videoaulas